Olá, alunos do oitavo ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Aqui o professor Tarsis. Vamos relembrar rapidamente o que nós estudamos na semana passada e vamos continuar o assunto que nós começamos, que são os processos de eletrização. Na semana passada, nós aprendemos que existem condutores e isolantes, né? E lembrando que nos condutores nós temos um ou mais dos elétrons das camadas mais externas, eles não estão presos firmemente aos núcleos, ou seja, existe uma movimentação desses elétrons, eles podem ter um fluxo de movimento e esses elétrons livres eles propiciam uma característica de alguns materiais serem bons condutores de eletricidade. Já nos isolantes, como a gente viu, ao caso da borracha e do vidro, né, esses elétrons eles não estão livres, por isso que eu não tenho ali uma boa condutividade elétrica. Então eles são chamados de isolantes. Além disso, nós vimos que existem três tipos de eletrização e na aula passada nós vimos os dois primeiros. Nós vimos a eletrização por atrito e por contato e hoje nós veremos a eletrização por indução. Só para relembrar, oitavo ano, na eletrização por atrito, nós citamos o caso aqui da lã e do vidro, né? Quando você esfrega o vidro e a lã, os dois inicialmente neutros, né? Com esse processo de eletrização, existe um fluxo de elétrons do vidro para a lã, esse vidro fica carregado, eletrizado positivamente e a lã aqui, ela fica eletrizada negativamente. Então, tudo isso tem a ver com o fluxo de elétrons, os elétrons que se movimentam de um objeto para o outro. Nesse caso, os elétrons saíram do vidro e foram para a lã no processo de atrito, certo? Nós também estudamos a eletrização por contato. Quando eu tenho aqui, por exemplo, um corpo eletrizado negativamente, esses elétrons, quando eu encosto esse corpo A no corpo B, como a gente viu na semana passada, eu encostei, houve o contato aqui nessa região. Então, esses elétrons eles vão fluir, vão se transferir do corpo A para o corpo B. E isso vai fazer com que a gente tenha aí os dois corpos eletrizados negativamente, devido ao fluxo de elétrons. A mesma coisa a gente viu num outro caso aqui, quando eu tenho dois corpos, um neutro e outro carregado positivamente, quando eu tenho esse contato aqui, vai ocorrer o quê? O fluxo de elétrons do corpo B para o corpo A. Reparem que são sempre os elétrons que se movimentam, eles que se transferem de um corpo para o outro. E o saldo final de cargas vai determinar se esse corpo vai ser neutro, se ele vai ser carregado positivamente ou carregado negativamente. Para a gente relembrar, vamos olhar aqui no caso do corpo A, esse corpo A aqui ele não tem um número de cargas positivas maior do que o número de cargas negativas, então ele é carregado positivamente. Já nesse corpo B aqui, a mesma coisa, né? Nós temos um maior número de cargas positivas do que cargas negativas. Lembrando que uma parte dos elétrons de B foram transferidos para A. Então, os elétrons que entraram em movimento aqui, certo? Hoje, na aula de hoje, nós vamos ver agora a eletrização por indução. Diferentemente dos outros dois processos de eletrização, que nós vimos que é por contato e por atrito, aqui na indução a gente vai ter a seguinte situação. Então imaginem a seguinte situação aqui. Eu tenho um objeto que ele é carregado negativamente, ou seja, ele tem uma maior quantidade de cargas negativas do que positivas. Ele é colocado próximo, por exemplo, a uma superfície condutora. Lembra que uma superfície condutora pode ser um objeto, um material, que ele tem essa propriedade de ter elétrons livres. Por ele ter esses elétrons livres, ele se torna um bom condutor de eletricidade. Como esse objeto carregado negativamente, ele é colocado próximo a uma superfície condutora, os elétrons eles vão se movimentar pela superfície do material, mesmo não havendo contato físico, certo?
E como que isso vai acontecer? Ó, então imagina comigo o seguinte, eu tenho aqui, ó, eu coloquei um asterisco, um bastão carregado negativamente. E aqui eu tenho, ó, um objeto, vamos passar aqui, ó, esses elétrons livres dessa esfera condutora, eles se movimentam devido à repulsão elétrica, né? Lembra que cargas iguais, elas se repelem. Não existe atração aqui nesse caso entre cargas iguais, somente atração entre cargas opostas. Então, esses elétrons livres, vai ocorrer aqui uma repulsão elétrica, porque eu tenho um acúmulo aqui de cargas negativas. Esse princípio é o que é utilizado na eletrização por indução, que é o princípio que, deixa eu voltar na imagem aqui, justamente eu tenho um corpo carregado negativamente, com excesso de cargas negativas, e o fato dessas cargas iguais se repelirem. Isso vai propiciar o movimento desses elétrons para um outro corpo, como a gente vai ver aqui, ó. Então, na eletrização por indução, imagina que eu tenho aqui, ó, duas esferas metálicas, aqui, ó, representadas por essa aqui, que eu fiz uma bolinha aí, e por essa outra aí. Essas se tocam, ou seja, elas estão se tocando, de modo que elas vão formar aí um único condutor não eletrizado, porque elas estão em contato, certo? Bom, imagina comigo o seguinte, ó, agora. Essas duas esferas possuem o mesmo número de elétrons e de prótons. Ou seja, eu tenho 4 cargas positivas aqui e 4 negativas, isso em ambas. Então, elas estão no estado neutro, porque o número de cargas positivas é equivalente ao número de cargas negativas. Então, eles estão neutros. O que vai acontecer agora? Imaginem que eu pego um bastão negativamente eletrizado, que tem um número de cargas negativas mais abundante. E ele é trazido, ele chega perto dessas esferas aí, que está mostrando aí na imagem. O que vai acontecer? Os elétrons que estão livres, eles vão se movimentar devido à repulsão elétrica que tem nesse bastão. Então, ó, eu cheguei com o bastão carregado negativamente perto dessa esfera que tinha cargas negativas também, certo? Só o que vai acontecer? Quando eu aproximo o bastão aqui, ó, que eu acabei de circular, carregado negativamente, perto dessa esfera que estava até então neutra, as cargas negativas dessa primeira esfera aqui, que eu vou chamar de A, elas são repelidas pela presença das cargas negativas do bastão aqui. Então, elas migram para o corpo B. E como que elas conseguem migrar para o corpo B? Porque essas duas esferas aqui estão em contato, certo? Entretanto, a presença desse bastão negativo induziu as cargas negativas do corpo A migrarem para o corpo B. Então, houve aí uma transferência de elétrons de A para B, por causa da indução. Ou seja, o bastão carregado negativamente induziu a transferência de elétrons de A para B, por causa da repulsão elétrica. Lembra que menos com menos se repele, mais com mais se repelem, só existe atração entre mais e menos, certo? Não se esqueçam desse princípio. Esse princípio é importante para entender a eletrização por indução. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, nesse corpo do bastão, esse excesso aí, essa quantidade de cargas negativas. E isso repele as outras, certo? Quando agora eu tenho aqui, ó, vamos passar aqui para frente. Imaginem agora que se essas esferas forem separadas com o bastão ainda presente, elas estavam em contato, agora eu vou separar essas duas esferas. Elas ficarão igualmente carregadas, entretanto com sinais de cargas, mas com cargas de sinais opostos. Como assim, professor? Ó, separei as duas. O bastão carregado negativamente continua no mesmo lugar. Esse corpo aqui, ó, ele está carregado positivamente porque os elétrons que estavam nele foram transferidos para cá, certo? Esses daqui foram, entre aspas, expulsos daqui por causa da repulsão elétrica. Quando eu separo aqui, ó, os corpos, eles vão continuar carregados, mas com cargas de sinais opostos. Enquanto esse daqui vai ficar carregado positivamente, esse B vai ficar carregado negativamente. Porque em B eu tenho o maior número de elétrons
do que em A, certo? Pela transferência que ocorreu desses elétrons de um para o outro. Nessa eletrização por indução, por exemplo, ela vai explicar para a gente a questão aqui, ó, de que é possível eu eletrizar uma única esfera aqui por indução se a tocarmos enquanto as cargas encontram-se separadas. Como assim, professor? Imagina comigo o seguinte, ó. Eu tenho aqui um bastão carregado positivamente e aqui eu tenho uma esfera, certo? Reparem que no lado que eu aproximo o bastão carregado positivamente, as cargas negativas se acumulam nesse lado aqui. Os elétrons são atraídos para essa ponta de cá. Se os elétrons são atraídos para essa ponta de cá, do outro lado acumulam-se mais as cargas positivas. Esse bastão carregado positivamente, então, ele provoca a separação dessas cargas na esfera. O que vai acontecer? Se você vem e toca nesse lado aqui, o que vai acontecer? Esses elétrons, eles vão ser transferidos. Como assim transferidos? Imagina que o seu corpo está carregado negativamente. Ao tocar nessa esfera aqui, ocorre uma transferência, aqui tá vendo? De elétrons do seu corpo para cá, ó. Havendo a transferência de elétrons, essa esfera agora vai ficar com os dois lados carregados negativamente, entenderam? Bom, pessoal, e esse processo ele também pode ser realizado com um fio ligado à terra, ao que nós chamamos de aterramento. O aterramento é o chamado fio terra aqui, ó. Nesse processo, aqui eu tenho, por exemplo, pode ser um chuveiro, por exemplo. Eu tenho aqui um chuveiro que está ligado a um aterramento aqui no fio terra, ó, tá vendo? Nessa região aqui. Então, imagine que os elétrons que ficarem em excesso, vamos dizer assim, entre aspas, né? Esse termo ele não é muito adequado, mas para vocês entenderem, eu tenho uma maior quantidade de cargas negativas, que é o acúmulo desses elétrons, e esses elétrons, eles vêm pela corrente elétrica, onde está sendo ligado o chuveiro, e ele começa a se acumular ali. É por isso que muitas vezes quando você vai tomar banho, se você encosta onde você liga ali o chuveiro para sair a água, você pode às vezes levar um choque. Por quê? Existe um acúmulo ali de elétrons que vem da corrente elétrica. Se você não faz o aterramento na terra com esse fio, esses elétrons se acumulam ali e quando você encosta, eles são transferidos para o seu corpo. E é quando você sente aquele choque, é um fluxo de elétrons que está ocorrendo de onde você ligou o chuveiro para o seu corpo, certo? Para evitar esse tipo de situação, que pode, dependendo da quantidade de elétrons acumulados, isso pode a pessoa pode levar um choque muito, muito severo, né? Dependendo da quantidade, pode levar até a morte, né? O que eles fazem? A gente tem, por questão de segurança, fazer esse aterramento. E esse aterramento faz com que os elétrons sejam transferidos, certo? Logo, essa esfera aqui, ela fica carregada o quê? Ó, que está desenhada aqui, negativamente. Então, eu não vou ter a transferência de elétrons desse corpo para o seu corpo, no caso humano, com esse aterramento. E por isso que isso é importante para evitar esse tipo de choque elétrico, tá bom? Bom, pessoal, se esses elétrons forem transferidos, por exemplo, eu pego uns elétrons que eles podem ser transferidos da esfera, aqui nesse caso, para a Terra, se esse fio for ligado do lado negativo, aqui como vocês estão vendo. Ó. Se isso acontecer, a esfera vai ficar carregada positivamente. Por que positivamente? Porque vai haver uma transferência de elétrons da esfera para a Terra. Se houve transferência de elétrons, então o saldo final aqui vai ser de um maior número de cargas positivas, certo? Bom, dentro desse nosso contexto, a gente pode entender melhor então como que funcionam a questão dos raios que a gente tem. Então, uma nuvem que está ali, né, acima do solo, num local ideal, ela pode se eletrizar, ela pode ser eletrizada, porque a gente tem ali colisões entre partículas que constituem essa nuvem. Lembra que a nuvem ela é constituída maioritariamente por vapor de água, nós temos ali a água sob a forma gasosa, e pode haver colisões entre essas partículas que constituem essa nuvem. Ao acontecer essa colisão,
vai ocorrer a eletrização dessa nuvem, certo? E daí eles fizeram os experimentos com balões, por exemplo, onde eles mostraram que nuvens de tempestades, que são as responsáveis pelos raios, elas apresentam geralmente cargas elétricas positivas na parte superior e negativas na inferior. E aí isso explica como. Então imagina comigo o seguinte aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui esses riscos para vocês entenderem melhor. Opa. Aí, voltou. Aqui, pessoal, se eu tenho aqui as cargas positivas acumuladas aqui nesse lado e as negativas aqui na face que está voltada para o solo. E esse solo aqui, vamos supor que ele seja carregado positivamente, certo? O que vai acontecer? A gente não tem atração entre positivo e negativo, certo? Por aí você já pode entender o raciocínio de qual região que esse raio vai partir em direção a qual região. Aí aqui, por exemplo, ó, eu tenho, vamos supor que eu pegue uma casa e eu tenho aqui o acúmulo de cargas positivas nessa região aqui. Aqui não é negativo, certo? Então isso pode atrair, certo? Lembra que positivo e negativo se atraem. O raio, então, ou seja, essa descarga elétrica, ela é constituída por elétrons, é um fluxo de elétrons bastante intenso, que nesse caso aqui vão ser transferidos da nuvem para a superfície terrestre. Nesse caso nós estamos citando, pode ocorrer o contrário, viu? Nesse caso nós estamos olhando aí, da nuvem para a superfície terrestre. Lembrando que aqui está carregado positivamente. Então, aqui na descarga elétrica, no sentido nuvem para o solo, eu tenho aqui um acúmulo de cargas negativas e aqui de cargas positivas. Então, o raio vem nesse sentido aqui, ó, certo? Então, os elétrons que estão se movimentando daqui para cá. Esse fluxo de elétrons constitui essa corrente elétrica, essa descarga elétrica do raio, certo? Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no grupo do WhatsApp ou podem colocar também lá no fórum do GR8. Valeu e um grande abraço.